Na eletrônica, pode haver muitos cálculos matemáticos, o que pode desanimar quem quer projetar circuitos. Mas não se engane, tudo pode ser simplificado, começando com a lei de Ohm. De acordo com a lei de Ohm, uma intensidade de corrente de um circuito é diretamente proporcional à tensão elétrica aplicada e inversamente proporcional à resistência. E devemos entender um pouco melhor dessas três grandezas elétricas. A primeira, corrente. A segunda, tensão. E a terceira, resistência. A tensão ela é medida em volts, sendo a unidade de medida da grandeza em questão o V de volts. Mas para ficar mais fácil, vamos dar um exemplo do que é tensão elétrica. Vamos comparar com uma outra situação. Imagine um ponto A e o ponto B em alturas diferentes, certo? Aqui tem uma caixa d'água, aqui uma outra caixa d'água com conteúdo no recipiente, ligadas por um encanamento. A água vai escoar da caixa A para a caixa B. Essa diferença de altura entre A e B podemos falar que é uma diferença de potencial, uma DDP, diferença de potencial. Essa DDP vai prover energia para o deslocamento de água. É como no caso dessa bateria de 9 volts. O que isso quer dizer? Que existe uma diferença de potencial entre o polo positivo e o polo negativo de 9 volts. O mesmo acontece com uma bateria de 12. Diferença de entre o polo positivo e negativo é de 12 volts. Ok? A outra grandeza é a corrente. Que diz respeito ao fluxo de elétrons em um condutor. Certo? Bem, lembrando que a corrente é medida em ampere. Sua unidade, o A. Lembrando que ampere relaciona a uma carga por unidade de tempo, ou seja, 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo. E por último temos a resistência. Que é medida em ohm com seu respectivo símbolo, e ela diz respeito à oposição que um condutor, um material, pode impor à passagem de corrente em um circuito. Imagine que aqui você tem um fluxo de corrente e essa corrente encontra um bloqueio muito estreito que dificulta sua passagem, limitando o valor da corrente no circuito. Voltando à fórmula do início do vídeo, existe um pequeno macete para a gente não esquecer dessa fórmula e vai ficar bem claro o entendimento entre corrente, tensão e resistência, como elas se relacionam matematicamente. Lembram desse triângulo aqui? V no topo, embaixo R e a corrente. Se quisermos calcular a tensão, basta multiplicar
resistência pela corrente, ou seja, V igual R vezes I. Se por acaso quisermos calcular a resistência R, basta dividir tensão pela corrente, certo? E se quisermos calcular a corrente, basta dividir tensão pela resistência. Bem simples, né? Agora vamos a um exemplo prático de um circuito elétrico usando essa fórmula. Vamos então determinar para este circuito aqui, um circuito com a bateria de 12 volts, essa pequena bateria de 12 volts, usada em controle de portão eletrônico, e uma resistência de 1K, um resistor de 1 kΩ. Qual é o máximo valor de corrente que eu consigo obter em um circuito com esses dois componentes? Então vamos lá. Eu tenho uma bateria de 12 volts, V igual a 12 volts. Eu tenho uma resistência de 1 kΩ, que é igual a 1000 ohms. E a corrente eu quero calcular. Não sei ainda. Vamos aplicar a fórmula. Eu tenho tensão, tenho resistência, não tenho corrente. Então basta fazer I é igual a V sobre R, certo? Que é igual a 12 dividido por 1000. O que nos dá I é igual a 0,012 amperes, que é o mesmo que 12 miliamperes. Se eu andar a vírgula para a direita 3 casas, 1, 2, 3, parando aqui, 12 miliamperes. Beleza, pessoal? Bem simples, né? Uma videoaula aí para explicar o básico da lei de Ohm, para a gente poder aprofundar mais nas próximas videoaulas. Espero que tenham gostado. Deixem um curtir aí no vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal, nos seguir nas redes sociais e acompanhe os próximos vídeos. Até a próxima. Valeu!